Agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente vai conversar com o presidente da Associação Mineira dos Municípios, Gilvan Lacerda. Presidente, bem-vindo aqui ao Café com Política, bom dia. Bom dia, Adriana, grato pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando com vocês nos microfones da Rádio Super, é sempre uma alegria para mim estar aqui. Um abraço também, um bom dia para o Rodrigo. Bom dia. E a todos os ouvintes do programa Café com Política. Presidente, hoje, durante o nosso noticiário, a gente falou muito sobre essa reforma no imposto de renda e os impactos que essa reforma poderia gerar, né? Inclusive, hoje, na nossa coluna, Política em Análise, com o editor-chefe de O Tempo em Brasília, Ricardo Corrêa, falamos a respeito desses impactos e polêmicas. O senhor que representa os municípios, né? Há uma questão apontada pelas cidades de que haveria uma perda de arrecadação. Eu gostaria de uma análise do senhor a respeito disso? Sim, é muito fácil falar que está fazendo reforma, essas reformas que não tem nada de estruturante, que são só remendos, na verdade, né, que eles fazem, e que não corresponde o que é a necessidade real, que é uma reforma estruturante, profunda em todos os impostos, porque o Brasil tem uma carga tributária altíssima, injusta e mal distribuída. Arrecada-se muito, toma-se muito do cidadão e distribui mal, porque fica tudo concentrado no poder central, bancando luxos, privilégios, regalias e corrupção, e ainda se perdendo nos ralos da burocracia. Nesse caso do imposto de renda, especificamente, que estão fazendo esse remendo, que isso para mim não é reforma, ele impacta diretamente na arrecadação dos municípios. Então o que estão fazendo é dar bom dia com o chapéu alheio. O Congresso Nacional tirando um tributo que vai uma parte dele para os municípios, a pretexto de se fazer uma reforma. Tudo bem, precisa da reforma? Precisa, mas precisa ter compensação para quem realmente presta o serviço, que são os municípios. E o Congresso não honrou o que tratou com os municípios, que foi estabelecido no Colégio de Líderes e com o presidente do Congresso, da Câmara Federal, que haveria uma compensação, e estão lá fazendo sem fazer essa devida compensação. Presidente, eu queria falar também com o senhor sobre o acordo do governo de Minas com os municípios para a questão do dinheiro da saúde, uma dívida que vem da gestão ainda do ex-governador Fernando Pimentel, um valor de quase 7 bilhões de reais. O que isso significa para os municípios, e a AMM vai acompanhar a aplicação desse dinheiro? Sim, Rodrigo, esse dinheiro é muito importante para os municípios, porque os municípios, em determinado momento, teve que tirar recursos de outras áreas para socorrer a saúde, porque o Estado não honrou o compromisso dele de repassar dinheiro que foi empenhado, liquidado e não foi pago. Então agora o governador Zema, responsavelmente, está construindo esse acordo com os municípios para poder pagar, que não é só do período do Pimentel, né? Isso já vem se arrastando de há muito tempo e inclusive do atual governo, mas que ele, desde que entrou, está tentando solucionar, e mais do que pagar o atrasado, o que mais assim vai impactar na vida dos municípios e diretamente das pessoas, né? Porque esse dinheiro será aplicado no atendimento das pessoas. A gente fala da defesa do município, acordo com os municípios, mas isso é diretamente para o cidadão, né? Esse dinheiro vai para a prestação de serviço para o cidadão. Mais do que o atrasado que ele vai pagar, que será em parcelas muito pequenas e a longo prazo, mas isso tem um impacto positivo na conta dos municípios também, com certeza, mas o compromisso que está sendo feito de não se atrasar mais daqui para frente, inclusive nesse ano de 2021 já pagar tudo que foi empenhado, e isso representa aproximadamente R$1 bilhão por ano injetado nas contas da saúde dos municípios. Então nós, municípios, temos o dever constitucional de gastar, fazer uma aplicação mínima na saúde. Se não gastar, tem o Ministério Público, tem a Câmara Municipal, tem o Tribunal de Contas que nos fiscaliza e impõe que os prefeitos gastem esse mínimo. E é certo, tem que gastar mesmo, tem que aplicar o dinheiro do cidadão. O Estado também tem essa previsão legal de fazer a aplicação, e ele não vinha fazendo. Então o que ele está fazendo agora é o compromisso de cumprir o que a Constituição prevê já de há muito tempo, e que não estava sendo cumprido. Então, é uma vitória para os municípios, consequente de uma negociação que a AMM fez, de uma representação que nós fizemos junto ao Ministério Público. O Ministério Público do Estado está sendo o mediador desse acordo e que, em breve, começará a
resultar em bons frutos para as administrações locais. Presidente, eu queria falar também com o senhor a respeito, né, dessa interlocução que vem ocorrendo com o Senado, principalmente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senhor já esteve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco por Minas Gerais, e também junto com a Frente Nacional de Prefeitos, né, trazendo a pauta ou levando a pauta municipalista, né, e principalmente defendendo essa maior autonomia dos municípios em algumas questões. Eu gostaria de uma avaliação do senhor, como está esse diálogo, né, e o que sinalização já pode ter para que essa autonomia ocorra de fato? Isso é possível na visão do senhor? Adriana, isso é o grande sonho, né? É o grande projeto de nós que defendemos a bandeira municipalista, né? Porque os serviços são prestados na cidade, o cidadão vive na cidade e o dinheiro está lá em Brasília. Então nós precisamos fazer um movimento no sentido de fazer justiça com isso. E o senador Rodrigo Pacheco, Minas Gerais na presidência do Congresso Nacional, está fazendo uma gestão diferenciada do Congresso Nacional, e ele nos possibilitou essa interlocução mais direta do movimento municipalista nacional com o Congresso Nacional. Ele me indicou como o representante, o interlocutor do Congresso Nacional com o movimento municipalista brasileiro. Então a gente tem abrido as portas do Senado Federal, da presidência do Senado Federal, para o movimento municipalista em geral. E o de Minas, com certeza, sai na frente disso, né? Porque nós estamos lá junto. E com isso, possibilitando que a gente possa fazer andar as pautas de interesse do município, que antes tinham uma dificuldade grande, principalmente no Senado. Na Câmara é mais acessível, mas o Senado era muito fechado, né? E hoje o senador Rodrigo Pacheco abriu o Senado para os prefeitos, para o movimento municipalista, para poder a gente buscar fazer acontecer. Que eu tenho dito que a maioria dos problemas que a gente enfrenta na gestão pública municipal nasceram lá em Brasília. A grande maioria deles, com leis feitas a toque de caixa, longe da realidade de quem vive aqui com o pé no chão, né, dentro de uma realidade lá dos palácios encapetados de Brasília, e com imposição nos municípios. Mais de 300 programas federais, e muitos deles impositivos e subfinanciados, né, e que o município tem que executar sem ter o dinheiro para fazer. Então, se a maioria dos problemas que nos afligem nasceram lá, é lá que nós temos que encontrar soluções para os problemas que nos afligem. Então, o senador Rodrigo Pacheco está nos oportunizando isso, abrindo o Congresso Nacional para a gente poder levar essas demandas e um dia a gente chegar no ponto que é o sonho da gente, né? De inverter essa pirâmide, de os recursos públicos ficarem aqui onde eles são aplicados. Que o cidadão recolhe o imposto aqui, ele é que gera, não existe dinheiro 100% público, né? O dinheiro, ele é privado, a iniciativa privada que gera ele, é o cidadão, a pessoa que gera aquele recurso público, e ele tem que ser devolvido ao cidadão com prestação de serviço de qualidade. E o que a gente vê hoje é que esse dinheiro se perde nos ralos da corrupção e da burocracia para chegar em Brasília, depois se perde nos ralos da corrupção e da burocracia para voltar até a cidade, e quando ele chega ao cidadão, não chega nem a metade do que o cidadão aplicou no Estado. Então nós precisamos simplificar isso, direcionar mais objetivamente, e o jeito disso é o que nós ouvimos muito em discurso, mas que nós vimos pouco na realidade. É fazer mais Brasil e menos Brasília, né? Isso é fazer mais Brasil e menos Brasília. É colocar o recurso onde o cidadão vive. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Presidente, o senhor já esteve conosco aqui em outras oportunidades, já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas objetivas, uma espécie de ping-pong. Vamos lá? Vamos. Para começar, o acordo da saúde em Minas. Uma vitória para os mineiros. Reforma do imposto de renda. Uma ilusão para os brasileiros. A condução da pandemia no país. Deixou a desejar. E a condução da pandemia aqui em Minas? Um pouco melhor que a do país, mas também podia ser melhor. O governador Romeu Zema. Superando as expectativas. Gilvan Lacerda em 2022. Pré-candidato ao Senado.
Muito bem, presidente da Associação Mineira dos Municípios, Gilvan Lacerda, do MDB, foi prefeito de Moema, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Prefeito, obrigado. Presidente, a gente estava habituado a chamá-lo de prefeito também até outro dia. Presidente, obrigado pela sua participação mais uma vez, sempre um prazer ouvi-lo. Sim, eu que agradeço, Rodrigo, Adriano, um abraço fraterno a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Super e do programa Café com Política. Sempre uma alegria para mim estar aqui com vocês, tá?